boa tarde a todos e todas. O Comitê em Defesa da Democracia, com o apoio do CEAP Sindicato e com o Brasil de Fato Rede Soberania, organiza então mais uma edição dos debates mensais sobre conjuntura econômica. Desta vez o tema é a situação do funcionalismo público estadual do Rio Grande do Sul e o pacote do governador Eduardo Leite. E aí, para debater o tema, são convidadas a presidente do CEPERS, Sindicato Elenir Schiller. Convido para a mesa, por favor. Já aproveito para parabenizá-la aí pela homenagem na Assembleia e estender o nosso apoio aí do Comitê das Entidades à greve do CEPERS. Convidamos também a Diva Costa, presidenta do Sindicep RS. E está também aqui à mesa a Annelise Manganelli, que é economista do DIEESE, e eu, que sou Valnei Picoloto, faço parte do Comitê de Defesa da Democracia e sou servidor público estadual também. Então tá, vamos começar então com a fala da Annelise. Vai falar um pouco sobre, antes da gente passar a palavra para a Elenir e para a Diva, a Annelise vai falar um pouco sobre um pacote do governador que caminhou para a Assembleia. Inclusive ele fez algumas modificações recentemente, né? Bom, boa tarde a todos, né? Aos internautas e a todo mundo que está aqui. Eu agradeço o convite em nome do DIEESE, né, do nosso supervisor também regional aqui do Carlos Franzói, mas, bom, eu estou participando aqui para trazer um pouco, né, de informações do que a gente tem tentado, assim, aprofundar em relação ao pacote que foi apresentado. O que é, né, esse pacote, então? Bom, o governador Leite, assim como outros, né, governadores têm encaminhado também em outros estados, né? A maioria das pessoas estão acompanhando isso. Mas aqui no Rio Grande do Sul ele apresentou uma proposta de emenda constitucional, né, que altera toda a previdência do setor público, né? Que na verdade está muito alinhada com a proposta que já foi aprovada para o segmento privado, né? Então altera a idade mínima, altera tempo de contribuição, altera a fórmula de cálculo. Então é uma mudança estrutural importante, que é a PEC, né, que está sendo que ele encaminhou aqui, e outros 6 projetos de lei complementares, né, que alteram então Estatuto do Servidor e várias outras mudanças em plano de carreira, e um PL também, que no caso altera o plano de carreira do magistério. Num aspecto geral, assim, o que é a nossa avaliação em relação a esse encaminhamento do pacote como um todo, né? Primeira coisa é que o governo vem se utilizando de um mecanismo que a gente vê cada vez mais frequente na sociedade, que é tudo em nome de um ajuste fiscal, né? Então, assim, o contexto que esse pacote é apresentado é justamente, né, em meio a uma crise financeira e econômica, um discurso de que o Estado é inchado, né, a mesma coisa que o Leite utiliza aqui para justificar todas essas mudanças, que é um Estado ineficiente, e busca então descentralizar, né, administrativamente, aí encaminha essas propostas que na verdade são nada mais do que retirada de direitos, né, daqueles que atendem a população. Então, ele fala, né, isso comumente aparece na economia de 25 bi, né, em 10 anos. Isso é uma coisa também que cada vez mais a gente nota que é sempre essa conta, né, que é 10 anos, né. E a gente até, no DIEESE, nós temos, né, faz parte do nosso trabalho fazer análise de impacto, né, enfim, identificar maneiras de olhar, né, essas medidas e ver o que é que vai acontecer no futuro do ponto de vista econômico. E a gente tem uma dificuldade enorme, inclusive essa é uma crítica que eu tenho a esse processo do pacote como um todo, que é justamente encaminhar tudo isso junto, né? Então a gente está falando de mudança em estatuto, mudança em carreira, mudança em previdência, tudo isso tem um impacto econômico, claro, que o governo diz, agora
atualizado com o substitutivo do magistério de ontem, vai ser um pouco menos, mas enfim, não muda muito aos 25 bi em 10 anos. Bom, essa é uma questão que a gente precisa ver o seguinte: 25 bi em 10 anos, uma parte é para a Previdência e outra parte é a mudança nas carreiras, né? Se nós olharmos para os direitos dos servidores que estão sendo alterados, a gente vai ver que é alguma coisa em torno de 8 bi em 10 anos, né? Então a gente está falando de 800 milhões por ano, né? Isso é 10%, né, das denúncias fiscais que o governo concede, né? Então, assim, esses são alguns fatores que a gente critica. E a outra questão é o quanto é mesmo que esses 25 bi de economia que ele está falando para o mercado, está falando para os deputados, tentando convencer a sociedade, descrevem de fato a realidade. Porque cada uma dessas alterações impacta uma nas outras, né? Então a Previdência tem um impacto direto na folha, que vai depois com a alteração, né, do plano de carreira, e todo o que está sendo retirado vai conjugado, né, isso aumentar. Então a gente tem algumas dúvidas em relação a esses números que o governo encaminha, e na justificativa dessas leis, né, do pacote como um todo, há uma argumentação muito resumida, né, resumida demais para a sociedade, os deputados, enfim, na nossa avaliação, fazer mesmo uma crítica e dar qualquer aval, né, para esse pacote. Tá, obrigado, Annelise. Vamos começar agora. Sempre. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e todas. Eu estou aqui com todo o material que foi entregue ao nosso sindicato pelo governo nesse novo pacote, que é o absolutamente nada. Então, para caracterizar um governo que se diz governo do diálogo. Não é do diálogo e nem sequer o governo que poderia apresentar uma correspondência, né? Nos informar do que está acontecendo. O governo se movimentou, na nossa avaliação, pela pressão que fizemos em cima da Assembleia Legislativa e pelo acerto da nossa greve de trabalharmos nas câmaras de vereadores. Então o governo só se movimentou porque está muito forte a pressão das bases, daqueles partidos que apoiam o governo, e é óbvio, pensando no ano que vem, e os deputados pensando em 2022. O que o governo disse de novo neste pacote que a gente não recebeu? Que em 3 anos os servidores do magistério vão receber 16,8% de reajuste. Daí tentei enxergar meus reajustes dentro do meu contra-cheque, que eu gosto sempre de lembrar. Sou uma professora com 33 anos de magistério e o meu contra-cheque para 20 horas é de R$ 1.795. Este é o valor que está quebrando o estado do Rio Grande do Sul. Fazendo os cálculos, o governo primeiro não mexeu, né, Diva, naquilo que nós mais brigamos. É que ele continua usando os nossos triênios para colocar numa caixinha, para fazer uma parcela autônoma, que é a poupança do governo, com o nosso dinheiro. Então, primeiro, ele pega os nossos triênios, e aqui para explicar para as pessoas que não conseguem entender. Seria a mesma coisa assim: vai subir o salário mínimo agora em janeiro. Daí o patrão diz: mas eu vou ter que gastar com o salário mínimo. Daí vai lá e pega o teu vale-transporte. Diz: eu vou tirar daqui do teu vale-transporte para completar o salário mínimo, porque daí eu não gasto. Ele está fazendo a mesma coisa. Então ele tira daquilo que é um direito, que são os triênios, tira dali o valor para pagar o salário e pagar o piso, que a gente tem que prestar muita atenção, porque a história no Brasil ela é contada pelos vencedores, e nós não queremos que fique na história que o Eduardo Leite pagou o piso. Não. O piso no estado do Rio Grande do Sul será pago pelo próprio servidor. Somos nós que vamos pagar nosso piso. E essa magia qualquer um poderia ter feito, né? Então, ele está jogando muito com informações que não são reais. Então, dos 16,8, no meu contra-cheque vai entrar lá em 2022, quando daí tiver gasto todos os meus triênios e nas recomposições, só terei reajuste real em 2022 de 3%
que significará R$ 66 no meu contra-cheque. Então lá eu vou chegar a 2.000 e pouquinho. Não chego a 2.000 e pouquinho. Professora de português, né? 1.795 mais 66, não chegarei nem a 1.900. Então essa é a proposta que o governo continua insistindo. O que mudou? Mudou que ele aumentou os subsídios às diferenças dos níveis, mas tirando mais do triênio também. Então, o processo de usar o nosso recurso, o nosso salário, para pagar o básico e pagar as diferenças dos níveis, continua a mesma coisa. Que esse é o problema. Nosso problema é que nós não queremos um reajuste que tu tire do bolso direito para pôr no bolso esquerdo. Porque é nosso dinheiro que está sendo usado. Então não terá um centavo a mais no contra-cheque de muitos professores, porque todos eles usarão o seu triênio. E mais, aquela professora que ficou 43 anos dando aula, porque não conseguia sair da escola, esta vai ter mais triênios ainda para disputar. Então vai demorar mais tempo para ter qualquer reajuste. Então, esse para nós é o principal problema no nosso plano de carreira. Mas não é só isso. Quando ele mexe no regime jurídico único, na 10.098, também está atingindo nossos funcionários. E funcionários que ganham um piso de R$ 950. Então, vão perder os 15%, 25%, vão perder triênio, vão perder todos os tipos de gratificações, como nós perderemos também. E fazendo uma poupança, né, Annelise? A Annelise tem uns números bem interessantes para dizer quanto representa o crescimento vegetativo da folha hoje. Aí ele diz que vai investir 238 milhões, né? 240 milhões, mas ao mesmo tempo, se tu pensares tudo que ele vai poupar nesse crescimento vegetativo, ele vai sair lucrando. Então, ele usa o nosso dinheiro, corta recursos, ainda sai lucrando e quer fazer o discurso do que está ampliando os ganhos dos servidores. Então, e nossos aposentados vão sofrer um confisco salarial brutal. Nós temos professora que ganha R$ 1.500, ganha até menos. Então, taxar 14% de alguém que não pagava é desumano. Daí sim, daí é desumano, porque nós temos, só para vocês terem uma ideia, faz umas 3 semanas atrás, uma professora de 72 anos ligou para o sindicato chorando. Ela, como está endividada, ela não tem mais conta em banco nenhum, não tem como adiantar o seu salário, e ela me dizia, fazia uma semana que ela comia pipoca, porque era que o dinheiro dá para comprar. Essa mesma professora, agora sendo taxada na Previdência, talvez nem isso. Chegando no final do mês, ela não tem dinheiro para poder comer. Essa é a situação dos professores do estado do Rio Grande do Sul, lembrando que é o estado que pior paga os professores em todo o Brasil. Não tem nenhum estado que pague pior os professores que nem aqui no nosso estado. E a saúde não é diferente, né, Diego? Não, bem pouquinho. Boa tarde ou boa noite, né? Bom, eu sou Diva, eu sou servidora pública do Estado já há 21 anos, 12 anos no quadro do magistério e agora estou no quadro da saúde. Sou presidente do SINDCEP, que é um sindicato que representa todos os servidores do Estado do Rio Grande do Sul, com exceção dos professores, funcionários de escola, o pessoal dos servidores da segurança pública, justiça, enfim. Então, é uma base muito ampla, né? Tem servidores de nível médio, nível fundamental, nível superior. Então, a gente tem uma realidade bem complexa e bem diversificada, né? Uma parte desses servidores representados pelo SINDCEP se aproxima muito da realidade dos professores, né? Que se enquadram ali naquilo que a gente até chama, os próprios servidores chamam, né, que é o grupo dos baixos salários, né? Inclusive na Assembleia Legislativa tem até uma frente parlamentar que debate, né, a situação dos servidores, as frentes parlamentares dos baixos salários, né? Que tira desse grupo os professores, porque como eles são um número muito maior, é debatido num outro quadro, né? E nesse grupo aí a gente tem servidores do quadro da saúde e servidores do quadro geral.
Quando a gente fala em servidores do quadro geral, a gente fala desde auxiliares de enfermagem, que trabalham na SUSEP, lá no IPF, então, que trabalham sobre risco, além do risco de trabalhar na área da saúde, eles trabalham dentro de um presídio, né? Nós temos servidores do quadro geral, que são guarda-parques, que fazem todo aí o trabalho de vigilância e de proteção e de preservação dos parques estaduais. E a gente tem os agentes administrativos, que eles também têm a sua importância no funcionamento do Estado, né? E temos também no quadro da saúde os servidores de nível fundamental, servidores de nível médio, servidores de nível médio técnico. Então, para vocês terem uma ideia, um técnico de enfermagem, quando ingressa no Estado, ele recebe um básico que não chega a R$800. Então, para que o Estado não caia na ilegalidade de pagar servidor abaixo do salário mínimo, e a gente fala aqui no mínimo nacional, a gente nem fala no mínimo regional, né? Esse servidor recebe uma parcela autônoma. Então, a gente tem técnicos de enfermagem, assim, servidores de nível médio e todos os servidores do quadro geral que recebem essa parcela autônoma para completar, assim como no magistério, para completar o piso, né? No caso dos outros servidores que são distribuídos em várias secretarias, é para completar o mínimo nacional, que está hoje em 998, que no pacote do leite, quem recebe acima de 998 na sua aposentadoria, vai contribuir com 14% que excede esse valor, né? Essa situação a gente vê quando é divulgado pelo Estado o calendário de pagamento, né? Famigerado calendário de pagamento. Daí tu vê lá que 54% dos servidores públicos recebem até R$2.500. Então, quando tu pensa nisso, gente, como é que as pessoas conseguem sustentar a família, transporte, né, filho na escola com R$2.500? Então, e gente que recebe esse salário até na sua aposentadoria, com, sei lá, 30, tem gente que está há 40 anos, serviu o Estado por 40 anos, e se aposenta com um valor como esse, né? E aí, né, para piorar a situação, a gente vem aí desde o governo Sartori, né? Eu lembro como se fosse hoje, que em julho de 2015 ele depositou R$300, 350, isso aí, para ser justa com o Sartori, né? Também não vamos judiar tanto assim do nosso governador, né? Exatamente. E aí, desde aquela época, nunca mais também não, porque o Sartori acho que teve 1 ou 2 meses que ele conseguiu pagar integralmente, tá? Mas para nivelar, assim, desde aquela época, a gente não conseguiu mais ter uma regularidade e saber quando receberíamos o salário. E além de receber atrasado, a gente recebe parcelado, né? Então, quem recebeu esse mês até 1.700, recebeu tudo de uma vez. Dali para diante, é tudo pingado, tá? Tudo pingado. Então, agora começou a ser pago a folha de novembro. Tá? Agora a folha de novembro. O Eduardo Leite, ele conseguiu piorar. Quando tu achava que o Sartori era tudo que de mais ruim podia ter o serviço do servidor público, vem o Eduardo Leite e piora a situação, né? Porque agora o atraso chega a ser a 45 dias, né, para tu receber teu salário. Em novembro nós vamos terminar lá no dia 15 de janeiro. De janeiro, mais ou menos isso. E com aquele velho discurso, né, que a culpa toda é da folha de pagamento do servidor. Que o servidor é muito grande, é muito dinheiro que vai para a folha de pagamento. Então, esse discurso a gente já vem ouvindo há vários governos, né? Então, e agora a coisa está muito séria mesmo, porque com o alinhamento com as propostas do governo federal, a nossa situação aqui no estado, e logo isso vai chegar ali no município, a gente vê que o Marquesan já aponta muito para isso, né? Para atrasos, e vai piorar ainda mais, porque se a gente não consegue ter nem reposição de inflação, a gente já está com defasagem de
praticamente 30%. Quase 32%. Já passou dos 30%, então. 32%, Né? E a gente não tem, nem a reposição a gente tem, que dirá um aumento de salário, né? E aí, com essas propostas todas do pacote que ele fala, né, que daí o discurso do governo é que a gente tem um monte de privilégio. Ah, porque vocês têm os triênios, porque vocês têm os adicionais. Mas a gente tem que entender por que a gente tem isso. Né? A gente tem que entender que, como a gente não tem ascensão funcional nas nossas carreiras, primeiro que promoções o governo não faz, né? Eu fiquei 12 anos no magistério, eu gosto de falar, eu fiquei 12 anos no magistério e eu nunca fui promovida no magistério. Eu fazia avaliação sempre, mas a promoção nunca saiu. Eu saí do quadro e saí do quadro do mesmo jeito que eu entrei. Então, promoções não existe, agora vai piorar, porque agora ela é discricionária, né? Quando o governo achar que pode fazer promoção, o que quer, ele faz. Então, a única garantia que a gente tem que faz alguma diferença no salário mesmo do servidor público é lá os triênios, os 15%, os 25%, porque no serviço público não importa se tu faz um doutorado, nem no magistério, nem nos outros quadros. Tá? Isso não vai acrescentar nada no teu salário, no teu básico. Tá? O que o governo faz? Ele cria aquilo que a gente gosta de dizer que são penduricalhos. Tá? Ele cria lá, quem faz doutorado, por exemplo, na saúde, tem lá a tal da GCAP, que eles chamam. Tá? Daí tu ganha uma gratificação, que é um valor fechado, nem é um percentual do teu básico, e que tu tem que brigar na justiça para levar na aposentadoria. Tá? Porque ele não está garantido para tu levar na aposentadoria. Tá? Daí quando as pessoas falam, porque em 5 anos o servidor público incorpora tal coisa. Gente, isso é... Como a gente não tem nenhum um mínimo de valorização do servidor em qualquer quadro no Estado, isso é nisso que as pessoas acabam se agarrando. Porque é a esperança que as pessoas têm de poder melhorar um pouquinho, de ter sua folha de pagamento melhor, seu contra-cheque um pouco melhor. Inclusive, Diva, eu acho que é importante porque muitas pessoas, inclusive jornalistas, às vezes a gente vai dar uma entrevista na rádio, as pessoas não sabem que servidor público não tem fundo de garantia. Não. Tu trabalha 40 anos, quando tu te aposenta, tu ganha teu salário. Então, quem está na iniciativa privada, tu consegue fazer o pé de meia. Nosso pé de meia seria isso, é o tempo de serviço, é a valorização, porque no magistério a gente se ascende na carreira por mudança de nível, agora era 100, agora vai deixar 30, né? Mas ainda a gente somos dos poucos que no nosso plano de carreira garante, mas é isso. No quadro geral a gente também tem isso, tu entra como nível médio, tá? E aí se tu faz um curso técnico ou uma graduação, que daí o técnico e a graduação vai ter o mesmo valor, tu passa para o nível 2 daí. Tá? Essa é a diferença, mas a diferença salarial é ridícula, gente, tá? Por exemplo, quem é no quadro geral, padrão 18, tá? Se tu é nível 1, o básico é R$ 1.228,82 para trabalhar 40 horas. Se tu vai para o nível 2, ele passa para R$ 1.290,26. E aí tu recebe uma parcela autônoma que incide desconto, todos esses penduricalhos que a gente fala aí no contra-cheque da gente, incide o desconto, tá, previdenciário, mas nem todos tem tudo aquilo tu leva para aposentadoria. Então, quando tu te aposenta, tu não te aposenta com aquele salário que tu recebe ali, tá? Tu vai ter uma quebra, e não é uma quebra pequena, é uma quebra grande, que para quem ganha um básico de R$ 1.300 é muita diferença, Tá? Mas uma coisa que você está falando de tentarem colocar como servidor público é o responsável pela crise no Estado, né? É importante dizer, porque usam muito, o nosso governador usa muitos professores. Sempre diz que são muitos. Agora, somos 61% das matrículas? Sim, somos. Agora, por que ele não trabalha, então, o
que representamos no orçamento. Nós representamos 29% do orçamento. Então, por ser 61% das matrículas, ele quer tirar mais, mas de quem representa 29% do orçamento. A nossa pergunta é, como ficam os 71% no orçamento? Então, até a gente brinca, né? Esse dia ele fez um vídeo, ou ele disse que iria fazer uma poda. Né? E o governador, na verdade, ele começa a poda cortando a raiz. Né? Ele não começa por cima. Para quem eu conheço muito pouco, mas eu me lembro que meu pai podava as árvores, tu poda é a parte de cima, né? O governador não, ele começa pela parte de baixo. E daí é o nosso caso, é o caso de vocês, enfim, são os menores salários que este pacote está realmente penalizando. Porque esse projeto, né, que ele quer com o aumento das alíquotas previdenciárias é a menina dos olhos dele, eu diria, né? Porque isso é dinheiro no caixa, né? É dinheiro no caixa. Tu aprova hoje, no final do mês, tu já tem o dinheiro em caixa. Então, e realmente, é evidente que o índice, de acordo com o teu básico, ele aumenta, tem aquela tabela, né, do percentual a partir de 14%, mas mesmo assim, não é justo, porque tu descontar 14% de um aposentado que ganha R$ 2.500, entendeu? Onde é que está a justiça nisso? Não existe nenhuma. E a gente não está dizendo aqui, né, Helenir? A gente nunca disse que o Estado está às mil maravilhas, que as finanças são tudo. Não é isso. Apresentamos para o Sartori, apresentamos para o Leite, através do nosso movimento, né, da frente, desse movimento que aglutina os servidores. Nós apresentamos para ele saídas, inclusive demos o nome disso. Vamos no Ceará ver o que foi feito, que lá se diminuiu o ICMS e aumentou em 300% a arrecadação. Agora, não dá para te querer arrecadar sem fiscalização. Eu, como viajo muito pelo Estado, o último posto de fiscalização que existia no Rio Grande do Sul era em São Gabriel. Fechou também. Então, hoje o Estado do Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que é um Estado de portas abertas para a sonegação, né? Porque realmente não se enxerga. E são raríssimas vezes que a gente vê alguma dessas da brigada que fazem a fiscalização, mas é raríssimo. E olha que a gente está sempre na estrada. Então não há fiscalização. Tu já falaste dos incentivos fiscais. Bom, se são 9 bi por ano, ele quer poupar 800 milhões, 8 milhões em 10 anos. Agora vocês imaginem se ele atacasse a sonegação, que é 7 bi por ano. São 700 bilhões em 10 anos. Isso ele não quer conversar, né? Se revesse, e tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala para o governo rever as isenções fiscais, ele já salta na hora da cesta básica. Sim, a gente não está falando. Não estamos querendo que tirem os incentivos da cesta básica. Mas eu pergunto, é só a cesta básica que recebe? Quem mais recebe? Por que esse sigilo tão grande? Agora entregou no Tribunal de Contas, né? Mas parece que também não veio todas as informações necessárias para a gente poder fazer esse levantamento. No PowerPoint que ele apresenta, ele fala lá dos 9 bilhões, né? E aí ele fala que 3 bilhões são coisas que não dá para mexer, que daí ele coloca essa base. Daí, mas os 6, daí dos outros 6 ele não fala nada. Tá? Então ele mesmo já reconhece que tu tem 6 ali que é possível fazer uma revisão. E quando a gente fala da sonegação, tu deve estar lembrada também, a gente fala da sonegação, qual é a resposta do governo? Ah, mas é muito difícil a gente cobrar porque uns já faliram. A gente não está falando disso. A gente está falando de fiscalização para evitar a sonegação. E eles fazem essa conversa, então, daquilo que já foi sonegado, que está na justiça, que já morreram, etc. e tal. Que a gente nota que não há realmente vontade de fazer essas discussões. E quando não há vontade, é óbvio que não vão também mexer nisso. E além disso, nós temos a certeza absoluta. O governador, por 2 vezes, eu gosto porque ele é um jovem que gosta de falar. Né? E é muito bom quando eles falam, porque por 2 vezes ele já deixou escapar
que ele quer privatizar a educação pública, tanto a fundamental como a média no nosso estado. E esse projeto que está sendo apresentado é um passo e um largo passo para isso. Por quê? Cada vez menos teremos pessoas querendo ir para a área de educação. Daqui a 10, 15 anos nós podemos não ter mais professores qualificados para vir para o estado. E isso abre aquele espaço que todos eles querem, quem defende esse projeto. Logo, logo vai surgir propostas de PPPs da educação e vão entregando, como já entregaram no Chile. Eu sempre digo, o Chile é o nosso futuro. Se nada mudar no Brasil, o Chile será o nosso futuro e espero que não seja pior que isso. Né? Porque nós nos encaminhamos cada vez mais para este modelo de educação e não tenha dúvida, será da saúde também. Sim, já tem esse projeto aqui no estado, tá? Até acho que nem cabe falar assim quem, mas a gente tem instituições aqui, como o Hospital Sanatório Partenon, que faz todo o atendimento da tuberculose, o Hospital São Pedro também, então já tem instituições privadas visitando esses espaços e negociando já com o governo estadual, que é o caminho de tu privatizar este serviço também, né? Que tem tudo a ver com o governo federal, que fala em acabar com o SUS, que ou tu vai ter que pagar um pouquinho, não, vai ter uma contribuição, planos de saúde mais acessíveis para quem tem menos condições financeiras. Né? Então, o caminho da privatização do serviço público, que é obrigação do Estado, está e que é essencial para a comunidade. Exatamente, está né? posto. É por isso que ele quer distribuir com o servidor público, claro. Sem servidor não tem serviço. Até, Diva, eu estive no Encontro Internacional da Educação e lá dizia que o The Economist, que é uma das revistas dos grandes conglomerados econômicos que eles seguiam por ali, The Economist colocava o filão de hoje é a educação. Né? Temos as grandes empresas internacionais da educação e daí ele colocava no artigo dizendo que tinha 2 problemas para privatizar a educação. Primeiro, eram os professores, na resistência dos professores. E segundo, os sindicatos. Daí a gente olha as ações tanto lá como aqui. Né? Hoje o governador tem um projeto na Assembleia dizendo que se alguém participar da Assembleia do Sindicato vai ter um ponto descontado. Se alguém participar de uma atividade vai ter um ponto descontado. Não precisamos pensar muito que o Bolsonaro, a proposta 873 do Bolsonaro era o fim dos sindicatos. Então, quanto mais tu vai te informando, mais tu vai percebendo, né, qual é a intenção tanto do governo federal. E aqui nós não devemos esquecer, né, nós estamos no 5º ano do mesmo projeto. O Sartori tinha o mesmo projeto, então o Leite está conseguindo aprofundar, porque já é o 5º ano, já recebeu toda a estrada asfaltada para poder levar a cabo o projeto que já está em vigor assim no nosso estado. Obrigado, Elisete.